Olá, espero que você esteja bem. O tema de hoje é transferência internacional dos dados pessoais, dados armazenados em cloud computing no exterior. Este tema vem em atendimento às diversas solicitações que têm sido feitas a mim para que eu gravasse esse tema. Cloud computing. Se nós formos analisar até o nosso contexto diário da nossa vida particular, hoje mesmo a gente acaba não utilizando pendrive, acabamos muitas vezes fazendo armazenamento de dados em nuvens. Quando nós armazenamos, por exemplo, um RG numa nuvem, quando criamos uma conta e fazemos armazenamento ali, compartilhando até eventualmente trabalhos de escola, trabalhos de eventuais materiais do próprio trabalho, que fazemos o armazenamento em nuvem, e aí é mais fácil muitas vezes o compartilhamento, você não precisa se preocupar com pendrive, até pouco tempo tinha até o disquete. E se a gente for pensar num contexto mais empresarial, tem inclusive a terceirização do data center, muitas vezes, seja com armazenagem ou arquivamento de documentos, de conteúdos, que inclusive contém dados pessoais. Então, quando a gente fala de cloud computing, cloud storage, nós estamos falando até tanto no contexto da vida nossa pessoal, como no contexto mais empresarial. Nós temos eventualmente também parques tecnológicos que inclusive a própria empresa fazendo a armazenagem dos seus dados pessoais, por exemplo, de clientes, de prestadores de serviço, fornecedores, pessoas físicas, empregados, e tudo isso também nós vamos compreender quem é quem nesse cenário, inclusive para a definição de responsabilidades, eventualmente previstas na LGPD, no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor. Eu sou a Adriane Lima, sou advogada, consultora em projetos de adequação à LGPD, professora universitária, DPO, Lead Implementer da ISO 27701, membro da ABNT na tradução das principais normas ISO em relação à segurança cibernética, também mestre em administração pela Universidade Mackenzie. Convido todos a se inscreverem no canal, também no Instagram, LinkedIn e Facebook, para que você seja notificado a respeito de novos conteúdos. Quando nós falamos de cloud computing, estamos falando de computação em nuvem. Nada mais é do que o fornecimento de um serviço de infraestrutura computacional pela internet, como a contratação de um serviço de um data center, em que os usuários só precisam se preocupar com o quê? Com o acesso ao terminal e a conexão à internet. Então, quando eu faço armazenamento de dados, de documentos, de conteúdos em um data center ou até na nuvem, o que eu me preocupo? Só com o meu celular, com o meu dispositivo e também com o meu acesso à internet. Eu não me preocupo com a infra, com a estrutura dessa armazenagem. Isso é terceirizado. Segundo uma pesquisa com 22 países, os usuários brasileiros consideram essencial o acesso e armazenamento de dados e conteúdo em nuvem, o que resulta na classificação do Brasil em uma segunda posição mundial. Então, cada vez há mais utilização dos serviços em nuvem. O Marco Civil da Internet já trazia a classificação de que empresas que oferecem espaço na rede para armazenamento de arquivos são chamadas de Cloud Computing Providers, ou provedores de conexão à internet, de hospedagem ou aplicações de internet. Alguns exemplos de atividades que envolvem dados pessoais podem ser aquelas que, eventualmente, a empresa oferece serviços ou produtos a pessoas que estejam no Brasil e no exterior, ou, eventualmente, uma empresa que possui um programa de fidelização de clientes com oferecimento de descontos, o armazenamento de dados pessoais em rede local ou data center. Essa é uma atividade classificada como tratamento de dados pessoais e, por conta disso, deve se adequar à LGPD e, eventualmente, a leis internacionais. Se eventualmente a empresa compartilha com outras dados de clientes, eventualmente tem a sede aqui no Brasil ou tem a sede no exterior, e mesmo o compartilhamento de dados entre empresas do mesmo grupo, para fins de LGPD, há uma transferência internacional de dados pessoais. Nessa figura, nós temos as partes envolvidas em um tratamento de dados pessoais. E por que interessa você conhecer quem é o controlador e quem é o operador em determinado tratamento? Porque isso define responsabilidades, inclusive na oportunidade de uma sanção.
O objetivo principal da LGPD é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade da pessoa natural, ou seja, no fim do dia, a LGPD visa proteger tanto o prestador de serviço pessoa física, um cliente pessoa física, um fornecedor, um ex-empregado, um prestador de serviço. Veja que o artigo 5º, inciso 10º da LGPD, traz o conceito de tratamento de dados pessoais, que é receber, utilizar, acessar, transmitir, processar, armazenar, controlar informação, eliminar dados, transferir dados pessoais. Então, praticamente todas as atividades envolvidas em dados pessoais são consideradas, para fins de LGPD, tratamento. E por que é necessário que você entenda se é classificado como um tratamento? Porque se for, você vai ter que buscar uma base legal para a realização dessa atividade. Para fins de LGPD, quando há um armazenamento de dados pessoais em uma empresa que esteja no exterior, há transferência internacional de dados. E segundo o artigo 33, a transferência internacional de dados será permitida em determinadas hipóteses. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD. Ou seja, assim como é feito na União Europeia, em que há a classificação dos países de destino, inclusive o Brasil é considerado inadequado atualmente, pode ser que a nossa autoridade venha a determinar quais os países são classificados em termos de proteção de dados adequados. E há transferência internacional de dados somente para esses países. Caso o destino seja classificado inadequado, aí você vai ter que buscar mais resguardo, mais salvaguardas, ou seja, contratos que dêem amparo a essa transferência internacional de dados. Então, vamos entender quem é quem. Bom, temos aqui um exemplo que o controlador é aquela pessoa física e jurídica de direito privado ou público que estabelece as finalidades e os meios do tratamento. Isso é previsto na LGPD. Um exemplo pode ser uma empresa do varejo, eventualmente um mercado. E a figura do operador, que também vai ser uma pessoa física ou jurídica, de direito privado ou público, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Temos um exemplo que é o CRM, que vai fazer o gerenciamento de carteira de clientes, que eventualmente recebe e classifica esses dados pessoais. Também uma empresa provedora que é contratada pelo CRM, que vai oferecer a infraestrutura para que essa plataforma opere. Essa figura, ela traz aqui, então, os titulares sendo os clientes, né, no exemplo, que fornecem dados pessoais, nome, RG, CPF, endereço, eventualmente telefone, e-mail, para um mercado, que o mercado atuando aqui como uma empresa de varejo, como controladora. E aí, imagina que esse mercado contrata, então, o CRM, que atua como operadora. Só que, eventualmente, o CRM contrata essa empresa provedora, que vai dar esse suporte que a plataforma opere. Então, você vai ter que entender toda a cadeia dos dados pessoais. E isso, num projeto de adequação LGPD, faz parte na fase de mapeamento dos dados. Você vai ter que entender toda a cadeia dos dados para definir obrigações, para entender quem é responsável pelo quê. Por isso que a gente fala que o projeto de adequação à LGPD é complexo. Vale a pena a adequação agora, não aguardar o início de vigência da LGPD. Pensando nesse contexto internacional, desde 1942 nós temos o amparo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina que contratos entre ausentes fisicamente, a competência é da legislação de quem contratou esse serviço. Então, esses contratos que são estabelecidos de forma eletrônica, há competência da legislação brasileira se a pessoa que é contratante está no Brasil. A competência da legislação brasileira também já era trazida desde 2014 pelo Marco Civil da Internet, que no artigo 11 trata o seguinte: em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitadas a legislação brasileira e direitos à privacidade e proteção de dados pessoais. Então, a gente já tem um amparo desde 2014, tanto no Marco Civil da Internet, como na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
Também no artigo 11, no Marco Civil da Internet, trata o seguinte: aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Também no parágrafo 2º fala o seguinte: mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, será aplicado o Marco Civil da Internet e a legislação brasileira. A aplicação da legislação brasileira também é trazida pela LGPD, e em específico o artigo 3º trata o seguinte: a LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que 1. Se a operação de tratamento for realizada no território nacional. 2. Se o tratamento tiver por objetivo o oferecimento ou fornecimento de bens ou serviços a pessoas que estejam no Brasil. Se 3. Os dados pessoais forem objeto do tratamento de dados que tenham sido coletados no Brasil. Compreendido o fluxo dos dados, vale a pena você entender quais são as responsabilidades de cada agente. Quando há um serviço de armazenamento de dados, esse provedor vai ter que se atentar quais são as medidas de proteção de dados que podem ser implementadas, porque quando são lhe custodiados ali dados, é esperado do titular dos dados ou do contratante do controlador que sejam aplicadas medidas de proteção de dados, preservando no fim do dia a privacidade dessas pessoas físicas. No GDPR já é trazido aqui no artigo 24 e seguintes algumas orientações em relação às possíveis medidas técnicas, boas práticas e governança. Na LGPD tem a previsão nos artigos 46 e 50 também. Quando falamos de responsabilidade, eventualmente ocorre uma violação de dados. E aí, como que fica a situação do ressarcimento decorrente desse dano? É prevista a questão do ato ilícito, que seja contrário à LGPD e, eventualmente, outra legislação brasileira. No GDPR já era trazido no artigo 4º, item 12, a questão de que a violação de segurança ocorre quando houver a situação de um acidente ou uma situação ilícita, uma destruição, uma perda, uma alteração ou uma divulgação, acesso inadequado a dados pessoais. Na LGPD, no artigo 46, também é trazida essa situação de que uma violação de dados pode ser uma situação de acesso não autorizado, uma situação acidental ou ilícita envolvendo perda de dados pessoais, de clientes, de prestadores de serviço, de fornecedores, pessoas físicas, de empregados, ex-empregados. Então, ocorrendo uma situação como essa, é passível de ressarcimento de danos, ou seja, indenização. A expectativa do titular dos dados, uma pessoa física, é que o provedor realize a custódia com zelo pela segurança desses dados, dessas informações. Se o provedor não cumpre seus deveres contratuais ou presta um serviço defeituoso, tem um amparo, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 14 prevê a questão da responsabilidade objetiva pelos danos causados. A LGPD, de uma forma parecida com o Código de Defesa do Consumidor, traz o seguinte, que eventualmente uma empresa que traga algum risco ao titular dos dados, a um consumidor, mesmo agindo de forma lícita, vai ser responsabilizada se esse risco se concretizar. O fundamento para a reparação também é trazido no artigo 42 da LGPD, que trata o seguinte: o controlador ou operador, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais que cause dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a reparar esse dano. Então veja que há uma responsabilidade solidária em relação a essas empresas. A responsabilidade solidária também é prevista no inciso 1º do artigo 42, que trata o seguinte: o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Então, eventualmente, esse operador, esse prestador de serviço, atuou de forma contrária ao contrato que prevê o serviço ou se não atuou de forma contrária à LGPD. O operador vai responder junto com o controlador. Então, vejam que o controlador responde primeiro
e, eventualmente, o operador é chamado aí para responsabilidade solidária se tiver descumprido a lei ou o contrato. O artigo 52 traz as penalidades. Prevê o seguinte: os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na LGPD, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Essa questão da penalidade também já era prevista no Marco Civil da Internet, no artigo 12. Falam que depois do inverno vem a primavera, então vamos lá. No artigo 48, parágrafo 3º, fala o seguinte: que eventualmente, no juízo de gravidade do incidente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai avaliar eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis. Então, eventualmente, ocorre uma violação de dados, mas esses dados estão ininteligíveis, ou seja, você não consegue chegar até um titular de dados pessoais, não consegue chegar até um cliente, né? Estão ali, contém dados que você não consegue identificar uma pessoa física. Para fins da LGPD, será compreendida como uma situação atenuante, há redução de sanção nesse caso, né? Então, vale a pena, sim, implementar medidas técnicas de prevenção, medidas de proteção de dados. O artigo 55J fala o seguinte: compete à Autoridade Nacional de Proteção de Dados promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional. Nós temos uma legislação muito forte, inclusive desde o Marco Civil da Internet, também temos amparo na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, só que não basta termos lei, elas precisam ser aplicáveis. E por isso que depende da autoridade nacional também viabilizar esse contexto internacional, realizar tratados internacionais de cooperação entre os países. É um desafio a aplicação da legislação brasileira nesse contexto internacional na prática. Tanto é que o STF, no início de 2020, realizou audiências públicas para entendimento da questão. Temos um tratado internacional para fins de investigação criminal. Quando essa investigação ocorre no Brasil, eventualmente esse juiz pode determinar que determinadas empresas no exterior forneçam conteúdos que sejam armazenados lá. Só que foi identificado pelo Ministério da Justiça que cerca de 30% dessas ordens que são expedidas pelo Brasil são cumpridas por empresas que estão nos Estados Unidos. Então, dependemos da Constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para viabilizar na prática a LGPD. Bom, de uma forma geral, os riscos à privacidade dos titulares de dados podem ser evitados ou mitigados com a implementação de medidas de proteção de dados, medidas técnicas, medidas de governança, boas práticas pelas empresas, tanto a controladora como na cadeia. Vale a pena, então, destacar o entendimento de toda a cadeia dos dados. Inclusive dos prestadores de serviço e contratos bem formalizados. A competência da legislação brasileira, como vimos, é aplicável quando o tratamento é realizado no Brasil ou quando os dados cujo tratamento é realizado no exterior, quando esses dados foram coletados no território brasileiro. Há ainda também a discussão sobre a aplicabilidade na prática, como vimos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigada!